Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Dirceu Mariz, eu sou advogado, sou procurador do município de Jardim do Seridó e hoje nós daremos seguimento ao nosso projeto de capacitação, especialmente desenhado para os servidores do município de Jardim do Seridó. Lembrando que serão sempre aulas bem objetivas e diretas, buscando passar os aspectos mais importantes de cada tema. E a aula de hoje será sobre termo de referência, nosso famoso TR. E ela será dividida em duas partes. Na primeira parte, nós abordaremos o termo de referência e o decreto municipal que o regulamenta. E na segunda parte, nós apresentaremos o modelo utilizado pelo nosso município. Então, sem maiores delongas, vamos lá para a primeira parte. Termo de referência. O que é termo de referência? Termo de referência é um documento essencial no processo de licitação e contratação dentro da administração pública. Ele serve como uma bússola. Ele orienta a definição clara e precisa do objeto a ser contratado. Este documento, ele é a base para que a administração possa avaliar o custo de um serviço ou de um produto, comparando com valores de mercado, graças a um orçamento detalhado que utiliza os ditames do termo de referência. Além disso, o TR estabelece métodos, estratégias de suprimento, prazo de execução, entre outros fatores que são primordiais na contratação pública. E por que o TR, o termo de referência, é importante? Ele é importante não apenas por ser um documento burocrático que precisa estar dentro do processo de licitação. Ele não é um documento qualquer. Ele é a espinha dorsal do planejamento de qualquer licitação e de contratação. Ele assegura que os fornecedores compreendam exatamente o que é esperado deles, garantindo assim uma prestação de serviço ou a entrega de produtos de alta qualidade. Então, ao descrever de forma abrangente o que é necessário, o TR vincula o fornecedor e o administrador ao cumprimento das condições estabelecidas, protegendo a administração contra possíveis falhas ou baixa qualidade na entrega. E como ele é criado? Embora possa parecer um documento complexo, a criação do TR é um processo estruturado. Então, normalmente essa responsabilidade ela recai sobre o setor requisitante, que teoricamente é quem tem a expertise para fazer esse tipo de solicitação, de elaboração desse documento, ou seja, a parte da administração que identificou a necessidade da contratação, que deve normalmente elaborar esse TR, porém, isso não exclui a possibilidade de colaboração de outros setores. Os servidores do setor de contratação, por exemplo, eles devem ser consultados para fornecer seu apoio especializado, garantindo que o documento seja o mais completo e claro possível. E você, como servidor público, qual é o seu papel nesse processo? Você desempenha um papel primordial no sucesso das licitações e contratações. Então, entender o termo de referência e sobre o termo de referência, como ele é elaborado, é fundamental para assegurar que os processos de licitação em que você participa sejam conduzidos de forma eficiente, transparente e, acima de tudo, com foco na qualidade, no melhor uso dos recursos públicos. Então, em resumo, o termo de referência é mais do que um documento. Ele é um instrumento de planejamento essencial que garante a qualidade e a eficiência das contratações públicas. Compreender profundamente o TR e sua função permite que os servidores contribuam significativamente para a melhoria contínua da administração e para o atendimento das necessidades do nosso município. Esse conhecimento é peça-chave nessa nossa jornada de capacitação.
Então, vamos juntos seguir aprimorando nossas habilidades e conhecimentos e garantindo que cada contratação reflita o nosso compromisso com a excelência e o bem-estar dos nossos cidadãos. Agora, nós vamos entrar especificamente no Decreto Municipal 1898 de 2023, que dispõe sobre a elaboração do termo de referência no município de Jardim do Seridó. Então, vamos lá. Conforme dito, esse decreto regulamenta o termo de referência. Primeiro, ele deixa claro essa situação que se trata da regulamentação do termo de referência para aquisição de bens e contratação de serviços no âmbito da administração pública municipal de Jardim do Seridó. O decreto, no seu artigo 2º, ele define o que seria termo de referência, que é o documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os parâmetros e elementos descritivos estabelecidos no artigo 4º, sendo constitutivo da fase preparatória da instrução do processo de licitação. Então, como é a elaboração desse termo de referência? Ele será elaborado a partir do ETP, do Estudo Técnico Preliminar, se o ETP for elaborado, e definirá o objeto para atendimento da necessidade da administração. Ele deverá estar alinhado com o plano de contratações anuais, caso exista, e será elaborado conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante. Quais são os elementos de um termo de referência? Ele deve definir o objeto de forma clara, qual é o significado de definição do objeto de forma clara. Ele tem que colocar a natureza do objeto, ele tem que dispor sobre quantitativos, sobre prazo do contrato, sobre eventual prorrogação, sobre a especificação do bem ou do serviço, quais são os requisitos de qualidade, de rendimento, de compatibilidade, durabilidade e segurança. Ele deve indicar os locais de entrega e também as regras de recebimento. Ele deve especificar a garantia e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Além disso, como outro elemento, ele deve apresentar a fundamentação da contratação. E essa fundamentação consiste na referência ao estudo técnicos preliminares anteriores que determinaram que aquela seria a melhor escolha para aquela demanda da administração. Outro elemento é a descrição da solução como um todo. Então, ele tem que descrever tudo que vai ser necessário para que ocorra uma contratação de forma eficaz e eficiente. Outro elemento é ele tem que dispor de todos os requisitos da contratação. Ele também tem que dispor do modelo de execução do objeto, a definição de como o contrato deverá produzir resultados. Ele tem que dispor sobre o modelo de gestão do contrato, que é como a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada. Ele tem que apresentar os critérios de medição, os critérios de pagamento. Ele tem que apresentar as formas e os critérios de seleção do fornecedor, quando a administração optar pelo critério de julgamento de técnica e preço. No termo de referência, tem que ter como elemento as estimativas do valor da contratação, dos seus preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte. E, por fim, como elemento do termo de referência, o termo de referência deve ter a sua adequação orçamentária quando não se tratar do sistema de registro de preços, porque é dispensável nesse caso. Passando para as exceções. Quando será dispensado o TR? Ele será dispensado nas hipóteses de dispensa de licitação em razão de licitação deserta ou fracassada e nos casos de adesão a ata de registro de preço e prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos. Por fim, para concluir,
o termo de referência ele deve ser divulgado na mesma data de divulgação do edital ou aviso de contratação direta no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Então é importantíssima essa publicação. Esse decreto já está em vigor desde 28 de fevereiro de 2023 e esse ano a gente precisa aplicá-lo com toda a cautela possível, já que desde 1º de janeiro, é obrigatório a aplicação da nova lei de licitação em todos os municípios e todos os entes da administração pública. Aqui eu encerro essa primeira parte da aula e nos veremos em breve.